Boa noite, vamos iniciar a aula 5 do desafio Salve o Seu Casamento. A gente viu 4 aulas até aqui, eu vou recapitular as aulas que a gente viu até aqui rapidamente, e a gente tem 2 partes, 2 objetivos para a aula de hoje. Um objetivo, então, é fazer essa breve revisão de tudo que a gente viu até aqui, e a ideia é fazer isso nos primeiros 10 minutos. Daí, apresento a aula nos próximos 10 minutos, mais ou menos, e apresento a oportunidade, que é a segunda parte do desafio, que consiste no curso online Salve o Seu Casamento, com mais um bônus de uma aula ao vivo. A ideia, então, de todo esse processo, o que tem em comum nas 5 aulas? Isso é muito importante entender. Em comum, as 5 aulas, inclusive a aula de hoje, tem a necessidade de olhar para dentro e assumir a responsabilidade pelas suas emoções, levando a aceitação, levando acolhimento para elas. E isso só cada pessoa pode fazer por si. Quando, por exemplo, você faz uma constelação familiar, na constelação o que você faz é levar a aceitação para suas emoções e para a relação, para as relações que estão sendo olhadas. O facilitador, na sessão, ou individual, ou no grupo, o que ele faz é convidar um olhar para reconhecer as ordens do amor, que você nessa altura já conhece, que são o equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento ao vínculo e a hierarquia ou precedência. E tem uma diferença básica que na relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Ou seja, os pais são grandes, os filhos são pequenos. E o dar e receber não tem equilíbrio, porque os pais deram a vida, e a forma de os filhos retribuírem aos pais é assumir a vida plenamente. E aí, claro, a relação de casal vai enfrentar dificuldades que têm a ver com a relação que você tem com as suas próprias emoções. E, por exemplo, quando você compreende, então, que o sofrimento vem da não aceitação e que a aceitação não significa se acomodar, quando você tem essa compreensão, fica mais fácil de fazer a mudança. Não quer dizer que é instantâneo, porque por muito tempo você pensou de um jeito. Daí, quando você escuta que, então, a questão é a aceitação do quê? Aí a resposta é a aceitação das emoções. As emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Quando você compreende isso, fica mais fácil de lidar. Eu vou ajustar um pouco aqui a câmera, um pouquinho, assim, e me afastar um pouco mais. Então, e aí, eu vou ler os comentários. Boa noite a todos. As pessoas estão chegando. Então, a aula 1 foi sobre o medo da solidão. E, em essência, o que fazer para lidar com o medo da solidão? É acolher a sua criança, é olhar para dentro, cuidar das suas emoções, fazer coisas para si, equilibrar. Quanto mais você olhar para as suas emoções e cuidar delas, melhor vai ser a sua relação com os demais. Então, o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, fala de uma desconexão entre você e as suas emoções. Ou seja, um não aceitar da tristeza e do medo. A segunda aula foi sobre cuidar de si. E o que impede o cuidar de si? Normalmente é uma dor emocional, é uma tristeza que não se acolhe. Ou seja, todas as dificuldades que surgem na relação de casal têm a ver com a forma como você lida com as emoções. E essa forma de lidar com as emoções a gente aprende com os pais. Então, a perspectiva sistêmica, o olhar para toda a família, inclui esse olhar também para as emoções. A aula 3 foi sobre disputa de poder, onde essa competição, as brigas, no fundo, tentam esconder uma dificuldade em lidar com a vulnerabilidade. No fundo, se deseja conexão, mas não se mostra a fragilidade, então não se conecta. A aula 4 foi sobre mudar o outro. Querer mudar o outro é fonte de problema, porque é importante aceitar o outro como ele é. Se você não aceita o outro, significa que você não aceita você mesmo. Daí, como aceitar o outro, você aceita o outro quando você aceita em você aquilo que você não aceita no outro. Daí você se sente melhor e a relação fica melhor. Imagina assim, você atraiu a pessoa com quem você está se relacionando por algum motivo. E aí você pode aproveitar isso, que é o incômodo,
como uma mensagem da relação para você acolher isso em você. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E aí eu vou entrar na aula hoje. Então, eu consegui fazer a revisão em 5 minutos, das últimas 4 aulas. E ficou alguma pergunta ou dúvida das aulas anteriores? A aula de ontem acabou a energia, então caiu a internet, mas foi com 40 minutos. Então, foi possível aprofundar bastante. Já estava no final da aula, quando acabou a energia. Mas essa eu pretendo terminar antes de 8h40, para não correr risco de acabar de novo a energia às 8h40. Bom, a aula de hoje é sobre merecimento. O que interfere no merecimento? De novo, a relação com as emoções. Quem não se sente merecedor ou merecedora, normalmente tem uma culpa, sente culpado por existir, tem baixa autoestima, porque merecimento, merecer é valor. Quando na educação a gente recebe um condicionamento de que a gente só vale para os nossos pais se a gente fizer coisas, fizer o certo, e quando a gente faz algo errado a gente não vale, quando existe esse condicionamento, é normal ter o sentimento de não merecimento. Como lidar com isso? Eu vou completar o raciocínio e aí eu leio os comentários para poder responder as perguntas e comentários, tá? Então, quando se tem um sentimento de não merecimento, tem por trás culpa, tem uma tristeza por não ter recebido acolhimento. O que é o não merecimento? Tem a ver com não ter recebido a atenção que gostaria. É como se fosse, porque os meus pais não estavam disponíveis, porque eles não me deram atenção, então significa que eu não mereço. Quando se faz essa conexão internamente, ou seja, quando se pensa assim, daí tem um não merecimento. É claro que você pode mudar isso. Você não precisa continuar sentindo isso. Eu também não tive a atenção dos meus pais, eles estavam sempre ocupados. E na minha adolescência eu era muito inseguro, ainda tenho um pouco de insegurança, mas é algo que eu trabalho continuamente. Porque a insegurança, ou a baixa autoestima, tem a ver com não se sentir merecedor de afeto, de apoio, de conexão. Como você trabalha isso? É um processo para a vida toda. Não é uma constelação familiar que muda isso. Eu já fiz um monte. Mas cada vez que você se trabalha emocionalmente, você vai dando mais conforto, você vai lidando com mais facilidade. Mas, em essência, é aceitar as suas emoções. Essa é a essência quando você aceita a sua tristeza, aceita o medo, você fica mais em conexão com as suas emoções, com você mesmo. Bom, e aí tem mais uma coisa. Muitas vezes o não merecimento também está nos pais. Se os seus pais não se sentiam merecedores, tinham culpa, tristeza, que eles não sabiam lidar, é provável que você, tendo convivido com eles, ou mais ou menos, tenham modelado isso, tenha imitado. A gente imita e carrega coisa pelos pais. E também quando se sente responsável. Se você se sente responsável pelos seus pais, se você se cobra para ter que retribuir, normalmente existe uma questão de você não estar no seu lugar. E aí a culpa, no sentido de achar que tem que retribuir aos pais, é uma inversão e gera mal-estar. E essa culpa pode vir de algo do campo familiar. E aí olhar para isso numa perspectiva mais ampla é mais fácil de resolver, de encontrar uma solução. Então, o não merecimento, qual é o problema? Ele traz um foco no negativo, que acaba atraindo mais coisas negativas. E aí não se acredita em si, e é um ciclo vicioso, vai trazendo mais problema. O tempo passa, o que acontece? Mais sofrimento, mais mal-estar. E não tem, é um poço sem fundo. A não ser que você escolha abrir mão do pensamento de não ser merecedor. Deixa vir um sentimento. Reconhece a tristeza. É que vem uma tristeza e o pensamento é, não sou merecedor, por isso eu tenho essa tristeza. Ou a tristeza faz você conectar a motivos externos que justificam essa tristeza. Daí, claro, você vai encontrar. Se a gente buscar motivos para explicar a nossa tristeza, a gente vai achar um monte. Só que ficar achando motivo para explicar a tristeza não resolve a tristeza. Resolver a tristeza significa, olha para a sua emoção, olha para a criança triste em você, acolhe ela.
Quando você faz isso, você vai mostrar para você que você é merecedor de afeto, de apoio, de felicidade. Mas para isso você precisa dar para você. Para você merecer algo, ninguém ensina isso para gente. Mas você merece amor, afeto, quando você dá para você. Entende? O fato de não ter recebido dos pais, e é comum, não quer dizer que você não possa dar para você. Esse é o ponto, esse é o ponto de mudança de maneira de pensar. Então, se na vida inteira você não recebeu o afeto que gostaria, não recebeu na infância dos seus pais e ao longo da vida também não recebeu, você pode mudar isso agora. Como que você muda? Começando a dar para você o que você sente que precisava. Então, essa é a mudança, essa é a solução. Cuidar de si, cuidar da criança interior, e assumir o seu lugar na família. Qual é o seu lugar? Em relação aos seus pais, é o lugar de pequeno, se permitindo receber. E aí, claro, não necessariamente eles vão cooperar com isso, mas aí você tem a sua parte da responsabilidade de se colocar nesse lugar, mesmo que os outros não correspondam. Aí eu vou ler alguns comentários. O Flávio escreveu: a gente esquece que merece ser bem tratado. Isso mesmo. E nesse esquecimento de merecer ser bem tratado, as pessoas vão tratar você menos do que você merece, né, do que você gostaria. Mas pensa assim, pensa que isso pode ser um presente. Se alguém te trata mal, você pode entender isso como um convite para você perceber como você está se tratando. Porque a pessoa que te trata mal está tratando você do jeito que você se trata. Valdineide: meu esposo bebe um aperitivo diariamente. Isso me incomoda. Por que isso me incomoda tanto? Boa pergunta. Você pode responder. Então, talvez porque o seu esposo faz o que gosta. Você se permite fazer o que gosta, Valdineide? Entendeu a pergunta? Se quiser responder. Então, estou respondendo a sua pergunta. A Valdineide escreveu: meu esposo bebe um aperitivo diariamente. Isso me incomoda. Por que isso me incomoda? Aí, uma maneira de olhar isso é: quando ele bebe um aperitivo, ele está fazendo o que gosta, para ele. O quanto você se permite fazer o que você gosta para você. É como se ele estivesse presenteando ele. Pode ser que você não se permita se presentear. O que você faz no seu dia, diariamente, que você gosta? Legal. E aí, então, pensa nisso. O que você faz por você no seu dia? Ele está fazendo por ele. Algo que ele gosta. Experimenta fazer o que você gosta. Talvez porque você não se permite fazer o que você gosta, quando você vê ele fazendo o que ele gosta, você se sente mal porque você não se permite fazer. Começa a fazer o que gosta. Daí não vai incomodar tanto. E vê na relação como um presente. Ele, na verdade, está te mostrando algo para você aceitar em você. Bom, tem um exercício que a gente vai fazer para olhar para a relação com a família como um todo. O merecimento pode ser algo da família, pode ser algo que muitas pessoas têm, esse sentimento de não merecimento. A gente vai fazer esse exercício no final. Agora eu vou falar da segunda parte. Então, a gente viu até aqui 5 aulas, conteúdo gratuito para você conhecer e experimentar. Então, a partir de agora, você tem a oportunidade de se aprofundar, caso você queira. Então, daqui para frente é a sua escolha de seguir o caminho. E aí, tem uma questão, vou falar do curso online Salva o Seu Casamento. O que é o curso online Salva o Seu Casamento? É um curso em vídeo. São 21 aulas de conteúdo que é inspirado na constelação familiar. E cada aula tem um exercício. Então, você vai ver vários assuntos, eu vou falar em mais detalhes, e vai poder aplicar eles, ou seja, uma perspectiva ampla. Você faz esse curso ao longo de 4 semanas e tem 1 ano de acesso para repetir quantas vezes quiser. Então, o problema que o curso online Salva o Seu Casamento traz é te ajudar a olhar, numa perspectiva sistêmica, aquilo que atrapalha a relação, tanto na sua relação com você, quanto na relação com os outros. Então, isso que você viu até aqui é uma forma de você saber como que é a segunda parte. Então, em termos de conteúdo,
são um total de 21 aulas, tem cerca de 3 horas em videoaulas, são aulas de 5, 10, 15 minutos, e são práticas. E o que esse curso resolve? Resolve essa dificuldade de olhar para si, cuidar de si, de entender como a relação com os pais afeta a relação de casal, como a família, padrões repetidos na família afetam como você se sente. Então, o que é o curso online? O curso online Salva o Seu Casamento é um método exclusivo do Constela SP, ou seja, é um método exclusivo onde você tem os princípios da constelação familiar aplicados a temas da relação de casal. E, como eu falei, 21 aulas. E um ponto importante, os princípios da constelação familiar têm esse olhar de aceitação, então você sente a mudança. Compartilhando um pouco da minha história, eu tinha um ressentimento pelo meu pai desde que eu tinha 7 anos de idade, 7, 8, 9, 10 anos. E isso me acompanhou a vida inteira. Só que lá por volta de 2011, eu conheci constelação familiar. Entrei na formação e fui fazer constelação. Daí eu entendi que a dificuldade que eu tinha, no ressentimento que eu tinha em relação ao meu pai, afetava a minha vida. Não só na relação com ele, mas com outras pessoas, no trabalho também, no meu sentimento em relação a mim mesmo. Então, enquanto eu tinha ressentimento com ele, eu me sentia mal comigo. E a constelação me ajudou a entender isso e a mudar isso. E aí, numa constelação que durou 50 minutos ou menos, eu consegui diminuir o ressentimento, que era numa intensidade 10, foi para uma intensidade 3, 4. E que, claro, trouxe mais paz, mais bem-estar, trouxe uma mudança muito importante. Por que eu falo isso? Para mostrar que a constelação é essa ferramenta para você trazer mudanças que você já sente. Não precisa um período longo, 2, 5, 10 anos para mudar algo que você sinta e que te incomoda. Então, são 4 módulos. O curso Salva o Seu Casamento tem 4 módulos. O primeiro, você vê 4 aulas que vai te trazer uma perspectiva dos aspectos sistêmicos na relação de casal. O segundo módulo é sobre lidar com o ressentimento e aprender a trazer aceitação, trazer o perdão para a relação. O módulo 3 é sobre aprender com a relação. Os desafios que a relação traz falam sobre você e você pode aprender com eles. O módulo 4, então, é sobre desenvolver a inteligência emocional, ou seja, entender as emoções e lidar melhor com elas. E o mais importante, quando você muda em você, você consegue sentir que isso muda nas demais relações. Então, esse curso, quando você faz Salva o Seu Casamento, não vai melhorar só a relação de casal, vai melhorar a relação com filhos, com os pais, com os demais. Por quê? Porque você está focando a mudança nas suas emoções. Quando você muda a relação com você muda todas as relações. A gente vê a realidade, a gente vê os outros a partir do filtro que é as nossas emoções. É como se as emoções fossem o nosso óculos, para quem usa óculos. Se eu tenho uma lente vermelha, eu vou ver tudo vermelho. Se eu tenho uma lente verde, eu vou ver tudo verde. As emoções são essa lente. A gente vê a vida através das emoções. Então, quando você compreende as emoções e muda, esse é o benefício que o curso Salva o Seu Casamento traz, você muda tudo na sua vida. Então, eu apresentei a visão geral. E aí, qual que é o valor normal do curso online Salva o Seu Casamento? É R$ 397, 397. O que é equivalente a isso? 397 é menos do que o valor de 2 sessões de constelação familiar, que seria 2 horas mais ou menos. O curso tem 3 horas de conteúdo. E, uma coisa interessante, o valor médio de uma sessão de constelação varia de R$ 250, tem gente que cobra R$ 1.500. E aí, nessa comparação de preços, só para ilustrar, o valor usual desse curso é R$ 397, que é menos que 2 constelações. E é um conteúdo que você tem acesso por um período de 1 ano, e pode revisar nesse período, e o curso é planejado para durar 4 semanas, 1 mês, e tem um módulo adicional. E tem um bônus especial. Fora isso, você vai ter um bônus de participar de uma vivência exclusiva focada no tema relação de casal, ligada ao desafio Salva o Seu Casamento. É uma vivência de 3 horas para fazer exercícios, tirar dúvidas e trabalhar os temas, as dificuldades que você lida. Ou seja, você faz o curso em 4 semanas, na 5ª semana a gente agenda a aula num dia,
que aí ou vai ser durante a semana à noite ou no sábado de manhã, e você tem a oportunidade de tirar dúvidas, e a gente faz vários exercícios durante essas 3 horas. Então, o curso online você tem disponível para fazer a qualquer momento que você quiser e puder, ao longo de um ano, e o curso tem duração de 4 semanas, com mais um módulo adicional de bônus. E, fora isso, tem um bônus, que é essa vivência com o tema relação de casal, só para quem está fazendo o curso, fazendo o desafio, a segunda parte do desafio. E tem uma garantia incondicional, ou seja, você compra o curso, se não for o que você imaginava, você pode pedir o dinheiro de volta em 7 dias. 7 dias, você pede o dinheiro pela plataforma, é automático, você tem a devolução. Então, é uma forma de você ficar segura de que está fazendo a melhor escolha, e se de repente não é o que você imaginava que era o curso, se não fizer sentido, é só pedir o dinheiro de volta e você recebe na hora integralmente o valor, no período de 7 dias. Só que aí, tem uma oferta especial para quem assistiu o desafio, para quem fez o desafio até aqui e se engajou, o valor não vai ser esse que eu falei. A partir do final dessa aula, vai estar liberado o lote 1 de inscrições com 50% de desconto, cerca de 50%. Que, então, o valor do curso não vai ser 397, vai ser 197. Então, para quem se inscreve. E as inscrições são por tempo limitado. As inscrições abrem agora, no final da live, e vão ficar abertas só até segunda-feira à noite. Segunda-feira, até acabar, o lote 1 tem número de vagas limitadas, ou seja, até acabar as vagas do lote 1, ou até meia-noite, 11h59. Então, o curso online, salvo seu casamento, não vai sair pelo valor que costuma ser vendido, a 397. Para quem participou do desafio, vai ter essa oferta especial do lote 1 de inscrições, que vai ser a R$ 197 com esse desconto, que pode ser parcelado em 12 vezes, 12 de menos de R$ 20, 12 de 19 e 19, ou seja, pagando no cartão esse valor, você pode comprar o curso por 12 parcelas de menos de R$ 20. E, bom, daí tem um bônus surpresa. O bônus surpresa, ou seja, fora o que eu já falei, fora o modo adicional, o bônus, que eu falei, que já está dentro do curso, fora a vivência, onde você vai vivenciar constelação familiar por 3 horas, eu separei um bônus especial somente para os primeiros inscritos. Então, os primeiros inscritos, vou colocar um número, os 30 primeiros inscritos vão ter a oportunidade de participar de uma vivência onde você escolhe o tema. Então, quem tiver entre os 30 primeiros vai escolher o tema. Eu vou mandar uma pesquisa, as pessoas vão votar nos temas, eu vou sugerir 3, 4 temas, e pode indicar alguns, e a maioria escolhe qual vai ser o assunto dessa vivência exclusiva, que não é para todo mundo, que está comprando o curso, só para os 30 primeiros. Então, se você quiser estar dentro desse grupo de 30 pessoas, você precisa fazer a inscrição o mais rápido possível para garantir o seu lugar. Então, é isso. Daí, eu vou colocar o link daqui a pouco. Não vou colocar agora, porque a gente vai fazer o exercício. Tá? Já coloquei no comentário, daqui a pouco eu aperto o Enter eu vou colocar nos comentários o link da página de informações. Daí você clica no link, vai para a página de informações do curso, você vê lá o conteúdo das aulas, dos módulos, tem o valor que eu falei, se você clicar no botão comprar, você já vai ter a opção de gerar boleto no valor à vista, ou de parcelar em até 12 vezes de 19 e 19. Vamos dizer, uma sessão de constelação familiar vai custar R$ 250, ou seja, o curso está saindo a menos de uma sessão de constelação familiar, e você tem esse conteúdo por um ano disponível para você, e é um conteúdo que você vivencia ao longo de um mês, ou seja, isso é para facilitar que as pessoas possam vivenciar os princípios da constelação familiar de uma forma a vivenciar, sentir e incorporar, ou seja, de uma forma acessível.
Daí, daqui a pouco eu vou clicar no enviar, eu já escrevi ali, mas vamos fazer o exercício. Para a gente, o exercício, então, é o exercício do merecimento. O que é importante? A gente pode fazer isso de duas formas. Uma forma vamos fazer as duas formas. Uma forma de trabalhar o merecimento é olhar para a sua parte que se sente não merecedora. A gente tem essa parte. É normal se sentir inseguro. Eu reconheço a insegurança em mim. Quando eu estou, por exemplo, numa situação nova, vem medo. É normal sentir medo. É importante sentir medo, o medo protege. Ou se eu tenho que falar com alguém que eu não conheço, ou num grupo de pessoas, existe uma insegurança que vem do medo da rejeição, que vem de medo. Daí, como você lida com isso? Aceitando que faz parte. É assim que a gente está hoje. Então, esse é o olhar da aceitação. Então, a gente vai fazer o exercício em duas partes. A primeira parte do exercício vai ser a seguinte. A primeira parte do exercício, então, a gente olha para a nossa parte que se sente não merecedor. Ok? E aí, a gente faz como a gente fez da última vez. A gente imagina, você faz junto comigo, você faz assim como eu estou fazendo, olha para a sua mão, e na sua mão você vê o seu eu, a sua parte emocional que se sente não merecedor. Tá bom? Daí, lembra que a gente fez numa das aulas, que é separar? Então, aqui está o não merecimento, e essa mão de trás é o que da família tem a ver com isso. O que do passado tem a ver com isso. E aí a gente separa. Ok? Aí a gente fala para essa parte aqui. Ó. Aqui é o que estava por trás e precisa ser visto. Você fala para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Deixo contigo o que é seu e guardo comigo o que é meu. E aí você deixa a mão mover. Eu senti que liberou, que eu liberei o que estava aqui. E aí aqui é quando a gente acolhe. Então meio que a gente juntou as duas partes em um. Aqui a gente olhou para a família, o que veio dela, ou experiências que trouxe para você o não merecimento. Então a gente já fez a parte 2, os dois juntos. E agora é a parte 1 que eu falei, que é você olhando para o não merecimento. Aí você fala para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu vejo que você está triste e está tudo bem. Eu vejo que você tem medo e está tudo bem. Eu te aceito como você é. E te agradeço pelo que você me traz de bom. E aí você acolhe essa sua parte. E aí, como foi a experiência? Como foi? E se fez sentido para você, como e você ainda, se você está gostando dessa live, dessa aula, clica no curtir se você não clicou ainda, para eu saber que você está gostando. E se alguém quiser comentar como foi o exercício, pode comentar, ou pode tirar dúvida se tiver alguma dúvida. A gente está chegando no finalzinho. Essa, vamos dizer, essa aula foi mais focada, porque eu quis terminar em pouco tempo, 30 minutos, no máximo 40 minutos. Mas se alguém tiver perguntas ou dúvidas, pode perguntar agora, nesses minutos finais. A gente vai no máximo até 40 minutos. E daqui a pouco eu envio o link nos comentários. Eu vou enviar o link um pouco antes de encerrar. Então, se alguém tiver pergunta ou dúvida, pode escrever. Se ninguém tiver pergunta ou dúvida, mas me fala, como foi? Para você que fez o exercício junto comigo, isso é uma constelação, é uma aplicação da constelação. É como se fosse as mãos, é como se fossem os bonequinhos, por exemplo. Ou se fosse uma constelação com pessoas, as mãos representam as pessoas. Então, o que a gente fez é uma forma de fazer constelação. Se alguém quiser comentar como foi. Bom, então, finalizando, eu vou enviar o link aqui e nos grupos também do WhatsApp. O link é o link da página, estou apertando aqui o Enter, tá? Enviei aqui. Esse link é o link da página de informação e inscrições. Lá você vê os detalhes que eu falei. Lá não tem a informação que eu falei aqui, que é a aula bônus ao vivo para todos, que é uma aula para vivenciar, vamos dizer,
os exercícios para melhorar a relação de casal. E aí eu criei esse bônus adicional, bônus extra, que é você escolher o tema. Para os 30 primeiros inscritos, escolhem o tema da aula. As pessoas estão comentando. A Ana escreveu que gostou do exercício. A Jaqueline, estou gostando muito, tem me ajudado a agradecer e acolher isso. Muito bom. Obrigado pela participação. Bom, então é isso. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Pode mandar mensagem para mim no privado, no WhatsApp. Nos grupos, eu vou mudar os títulos dos grupos para ir avisando, conforme o lote 1 está aberto ainda. Então, lembrando que o lote 1 é essa oferta especial com desconto de 50%. Então, o lote 1, quando encher, daí volta ao preço normal. E a ideia, o objetivo, o período de inscrição é só até segunda-feira. A gente vai ter só o lote 1, depois volta ao preço normal. Mas aí também fecha a inscrição no máximo até terça. Então, o período de inscrição é de hoje à segunda noite. E a ideia é isso, é vivenciar a constelação para melhorar a relação de casal. Então, vamos recapitulando. O curso sai a 12 parcelas de menos de R$20, R$19,19, parcelando no cartão em 12 vezes. E vai ter esses 2 encontros, o de 3 horas para todos, com o tema relação de casal, e o encontro que vai ser só para os primeiros inscritos. Os 30 primeiros vão ter a possibilidade de escolher um tema dentro dos temas listados, ou até indicar um outro. Bom, então é isso. Se você gostou desses 5 dias, onde você vivenciou constelação pensando na relação de casal com exercícios, você pode se aprofundar, e o curso online Salva Seu Casamento é essa oportunidade de se aprofundar. Ele é feito para gerar mudança. Então, o convite que eu faço é clique no link do site, da página, para ter mais informação e faz a sua inscrição para garantir esse bônus, que é só para os 30 primeiros. E as vagas terminam rápido. Então, aproveita. Tá bom? Então, qualquer pergunta, fala comigo no WhatsApp e a gente se vê, para os que fizerem o curso, a gente se vê nas aulas ao vivo do curso e nas aulas gravadas, tá bom? Então, boa noite a todos e a gente vai se falando pelo grupo do WhatsApp, por e-mail. Vai ficar gravado. A Cátia disse que a conexão não tá boa. Para mim tá normal aqui, mas vai ficar gravado, se precisar só assistir de novo, tá? Eu postei o link nos comentários, daí é só clicar no link da página, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Então, a gente está finalizando. Daqui até segunda-feira à noite, a gente se fala por mensagem privada, quem precisar falar comigo, ou no grupo, onde eu vou avisando como que está o andamento das vagas. E a experiência dos últimos lançamentos foi que esgotou muito rápido. Por que tem limite? Porque para oferecer a melhor experiência, não dá para trabalhar com um grupo sem limite, limitados. Então, para dar o suporte adequado, a gente tem um grupo limitado. Por mais que seja online, existe um limite. Então, as vagas acabam rápido. Por isso, a inscrição é só de hoje até segunda-feira à noite. Para você aproveitar essa oportunidade, clica no link, que é aquele que eu enviei ali, salveseucasamento.net.br, para saber mais, e aí clica no garantir a sua vaga, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigado pela participação. A gente fez um desafio de 5 dias e agora é a segunda parte, com você, tá bom? Boa noite, tchau e até a próxima. Legal.